Irmãos queridos, virtuosas servas de Deus, cumprimentamos com a paz do Senhor. Amém. Abram a Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. O último capítulo do Evangelho que Mateus escreveu. Enquanto os irmãos localizam Mateus, capítulo 28, eu faço o registro de gratidão pela vida do pastor Mazinho, da sua família, da igreja, do pastor Antoniel, secretário de missões, irmão Francisco Sena, todos os supervisores, pastores, obreiros e missionários. É sempre um prazer estar com os irmãos. É uma alegria retornar e poder estar cultuando juntos, e especialmente agora que Deus nos deu este privilégio. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode tomar assentos, meus irmãos, por bondade. Queridos, esta mensagem, que já é conhecida dos irmãos, ela é apresentada por Jesus depois do seu ministério que exercera, catequizando, instruindo homens que ele chama de meus discípulos. Por fim, ele é entregue à morte, ele passa pelo sofrimento da cruz, depois é sepultado, ressuscitou, venceu o poder da morte, matou a morte, tomou da mão a chave, o poder da morte, tomou a chave do inferno, apresenta aos discípulos agora ressuscitado. Ele usa essa expressão: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Percebam que ele não diz que é dado um dom a ele. Ele não diz que é dado um poder a ele para algo. Ele diz: é-me dado todo o poder. Portanto, ele assegura aos discípulos que a igreja que agora daria sequência ou se formaria com aquele grupo, ele assegura primeiro que todo o poder é dado a ele. Segundo, ele assegura que estaria com os discípulos, consequentemente conosco, que somos também discípulos dele, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele dá uma ordem aos discípulos e diz: portanto, ide, fazei discípulo. Na expressão grega, essa palavra ide e fazei está no mesmo imperativo, ou seja, o que entende-se é indo, fazendo, indo, fazendo. A ideia que se tem do programa apresentado por Jesus nos Atos dos Apóstolos, quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Alguns irmãos entendem que esta sequência ela tem que ser ordinária. Pregar em Jerusalém, que nós apresentamos que é a nossa casa, que é a nossa família, Judeia, que são os nossos irmãos, o nosso reduto, e também na Samaria, que são os outros irmãos mais distantes. Na verdade, os samaritanos são os primos, são aquele povo que se separou
político de fronteira, e por fim, os gentios, que não fazia parte do reduto daquele grupo que era os judeu, hebreu e israelita, que são o mesmo povo. E alguns entendem que esta ordem ela tem que ser ordinária. Jerusalém primeiro, quando terminar Jerusalém, a Judéia, e a mensagem aqui é simultânea. Nós podemos fazer ao mesmo tempo Jerusalém, Judéia, Samaria, enfim. À medida que a igreja se organiza, ela pode fazer aqui, fazer na África, ela pode fazer aqui e fazer nos Janela 10x40. Ela só precisa entender que para fazer missões precisa que tenha uma organização. Primeiro, o poder que desbrava, que quebra as cadeias, que destrói as armadilhas do diabo, não é um pastor preparado que se formou em missões, que veio com uma missão teológica lá dos Estados Unidos, que conheceu o fundamento de Azusa, que ele é PhD, é doutor em divindade. Tudo isso ajuda, e qualquer formação que você tem na obra de Deus serve. Quer um exemplo? Um pastor que é pedreiro, ele tem uma grande utilidade na igreja. Se for encanador, também tem uma boa utilidade. Se for eletricista, também tem uma boa utilidade. Se for administrador, aí encaixa, porque ele é um bom administrador. Se for pregador, é o que a igreja precisa. Se for cantor, a igreja gosta. Se for músico, vocês perceberam que toda a formação na igreja serve, é útil. Mas uma coisa que nós precisamos entender: quem vai resolver o problema da humanidade não é o preparo intelectual do líder, de quem quer que seja. E às vezes alguém chega e diz: olha, agora aquela igreja lá vai crescer porque vai para lá um mestre, vai para lá um teólogo, vai para lá um doutor, vai para lá não sei o que. Irmãos, até é importante a formatura dele, mas Paulo foi objetivo quando ele disse para a igreja de Corinto. Ele disse que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz a obra crescer é Deus. O poder que quebra as cadeias vem de Deus. E Jesus disse: este poder eu tenho, é-me dado todo o poder. Não é um poder, é todo o poder. Se você for munido no poder de Jesus Cristo, na autoridade que Ele deu à igreja, aonde você pisar a planta dos pés, Deus te abençoa. Mas eu não sou preparado, mas o poder não é teu. Eu não sou habilitado, mas o poder não é teu. Eu não sou um teólogo, mas o poder não é teu. O poder é de Deus e está em você, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias. Diga para teu irmão: não é só um dia, não é só uma semana, não tem férias, é todos os dias, até a... Percebo hoje é que tem muitas agências que estão preparando e tem um currículo bonito, mas por trás desse projeto tem uma ideia de crescimento. E eu estou preocupado com a formação dos discípulos que nós estamos formando. Agora, recentemente, houve uma safra no Maranhão, aqui no Piauí, de várias pessoas consagradas a evangelista, e faz bem. A igreja não pode parar. A ideia que se tem: não, irmão, não vamos consagrar muita gente não, porque já tem evangelista demais. Graças a Deus por isso. Vamos colocar o povo no campo, vamos colocar na obra. Vocês querem campos, querem povoado que não tem nenhum crente? Sim, irmãos. O povoado que fica na divisa do estado do Piauí com Pernambuco, depois de Acauã, lá não tem nenhum crente. Os irmãos vão evangelizar, não aceitam Jesus. Ali entre Piripiri e Domingo Mourão tem um povoado que é quase o tamanho da cidade, e tem pouco crente também. E sabe por quê? Porque a formação dos discípulos foi errada. Nós estamos indo agora no mês de maio na cidade chamada Morro Cabeça no Tempo. A Assembleia de Deus lá tem 50 crentes de Mamanda Caducando. Na cidade só tem 17.
Mas a história não era assim. Lá já teve vários crentes. E por que esses crentes desistiram? Por que esses crentes, eles se afastaram? Veio uma agência de Brasília, e quando chegou lá, começou a dar donativo, roupa, calçado, dentadura para o povo, óculos. E aí o povo foram ser crente pelo pão que perece. Logo que vem um pastor que vem ensinando que a igreja é mantida por a gente, é nós que ofertamos, é nós que dizimamos. A ideia que eles têm é do Bolsa Família, do Vale Gás daquela época. A ideia que tem é daquele programa que o Lula criou no primeiro governo dele. É que eu vou ser crente para receber, eu vou ser crente para ter. E essa formação que tem muitas agências missionárias aí, que estão dando cesta básica para atrair o povo para a igreja, isso não é evangelho. Cutuca teu irmão, diz: o que liberta é poder do evangelho. E Jesus disse: é-me dado todo o poder. O que gera sede para pregar é poder de Deus. O que dá habilidade para pregar é poder de Deus. O que te dá graça para pregar é poder de Deus. Os irmãos encontraram lá no Monte Santo, encontraram uma moça algemada pelos pés. Nós encontramos na outra equipe de evangelização, numa localidade chamada Pé do Morro. E o rapaz que andava comigo fez um vídeo lá. E lá uma senhora contou: ela tem problema, o esposo dela tem problema, o filho dela tem problema. Só para vocês terem uma ideia, o cidadão, é ela que dá banho nele, já com quase 70 anos de idade. E ele não mora, ele passa o dia todo fora de casa, só chega na casa de noite. O outro, que nunca vestiu uma camisa e nunca colocou uma sandália nos pés, fala só. E ela contando o sofrimento com esta família. Ela contou, irmã Solange, eu lembrei do gadareno, porque ela disse que à noite ele sai os montes mais feios que tem, e a serra que divisa o estado do Piauí com Pernambuco, onde tem as torres eólicas, até de dia, é aquela imagem assustadora. Imagina esse homem andando à noite sozinho, e ele grita só. Irmãos, ali pode levar psicólogo, pode levar psiquiatra, vai ajudar aquela família. Se levar cesta básica, vai ajudar também. Se levar remédio, vai ajudar. Mas só liberta poder de Deus. Se o poder do evangelho não libertar, nada mais liberta. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a igreja precisa entender: ou nós nos armamos com o poder de Deus, ou nós vamos ficar contando história do passado, envergonhado, como o irmão que foi expulsar o demônio, já era de tarde e não conseguiu expulsar, e o povo todo foi embora. Ele disse: ei rapaz, ei cara, vamos dar um jeito aí rapaz, foi todo mundo embora, eu fiquei só. Ei meu amigo, vamos dar um jeito. Ele teve que negociar com o demônio, porque poder do evangelho, poder de Deus, irmãos, demônio não encosta. Quem é munido do poder de Deus, Satanás bate em retirada, anda de marcha ré. E Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a primeira estrutura da igreja, acima de tudo, ela precisa buscar poder de Deus. E eu tenho um exemplo para dizer para os irmãos: os nossos primórdios venceram no poder de Deus, desbravaram cadeias, quebraram algemas no poder de Deus. Demônios algemados, cadeias quebradas, algemas esmigalhadas no poder de Deus. A igreja não vence sem poder de Deus. A igreja não ganha alma sem poder de Deus. O inferno não é saqueado sem poder de Deus. Pregador não prega com ousadia sem poder de Deus. Se você tem poder de Deus, o abrir da boca, o Senhor libera a palavra da libertação. Oh glória! Então a igreja precisa entender que toda a estrutura é bem-vinda. Hoje as grandes agências missionárias estão criando associação, e é interessante, recebe recurso, mas essa não é a recomendação que nós aprendemos. O que nós aprendemos é que as pessoas estão precisando do poder de Deus. Oh glória, só o poder do evangelho consegue e tem autoridade de libertar as pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Eu disse que eu estou preocupado
com os nossos discípulos, porque nós somos formadores de discípulos. Como é os discípulos que estão se espelhando em você? Como são os seus filhos ministeriais amanhã? Como tem sido a sua didática para os outros? Aqueles que se espelham em você são motivados amanhã? Aqueles que seguem a você, eu queria ser como o pastor Alberoni, eu queria ser como o pastor Geraldo, eu queria ser como o pastor Otoniel. Irmãos, meu sonho é ser como o pastor Mazinho. Será que nós somos inspiração para essa geração amanhã? É um monte de obreiro hoje, irmãos, entrando no ministério, pensando em salário, pensando em dinheiro, pensando em recurso, pensando em se dar bem. Deixa eu dizer para você, evangelho não é para se dar bem, não. Evangelho é renúncia. Você pegou o caminho errado. Pode até ser que o teu pai deu certo, fulano de tal deu certo, e o que a gente olha hoje nas nossas convenções é pastores mostrando a chave das caminhonetes. Eu sei que essa conquista é boa, não é pecado ter caminhonete, não é pecado ter sítio, mas essa não é a inspiração que eu vou mostrar para os outros amanhã. Eu tenho que mostrar marcas. Marcas de quê? Marcas de poder. Se eu não conseguir libertar ninguém pelo poder que há em mim, eu não recebi o evangelho. Se eu não oro e os demônios vão embora, eu não tenho autoridade para pregar. Cadê o poder? Irmão, o pregador, ele é munido pelas armas espirituais. Bendito é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a igreja primitiva, onde a igreja ia, trazia os endemoniados, os enfermos, e todos eram curados. Eu tenho notícia para dizer: o poder de Deus não mudou, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Jesus Cristo é o mesmo. Agora a minha pergunta é: será que nós somos os mesmos de ontem? Será que nós somos os mesmos que nos formaram, que abriram mão de tudo para servir a Deus? Eu sei, irmão, evangelho não é para se dar bem, não. Evangelho não é promoção de status, não. O que está acontecendo agora é presidente de convenção fraquejando, é Deus dizendo: foi eu que te coloquei aí, miserável, mas foi para honrar o meu nome, não foi para promoção de crescimento, de riqueza. E agora os políticos estão dando em cima, olhando para as igrejas por conta do crescimento financeiro. A briga é por poder, a briga é por nome. Não tem ninguém brigando para evangelizar, não tem ninguém brigando por povoado que não tem crente, não tem ninguém brigando para expulsar demônio, não tem ninguém brigando para ir evangelizar lá no Morro Cabeça no Templo, não tem ninguém brigando para evangelizar no Afeganistão. Estão brigando. A igreja do Mazinho é grande, eu quero ela. A igreja do Geraldo não é pequenininha, eu quero a do Mazinho. Qual é a outra? É a do Buenos Aires, brigando por posição. Irmão, evangelho é renúncia, é perder aqui para ganhar lá. Jesus disse: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero parabenizar o pastor Otoniel, porque não é só um secretário de missões, é um missionário. Porque eu conheço secretário de missões, irmãos, que é de gabinete. Ele não sabe o que é uma obra missionária. Ele não sabe o que é colocar o pé no chão e andar casa por casa. Você não tem ideia de quem sai para evangelizar no sertão do Piauí, o que você encontra. Se você não encontrar um doido, uns amarrados, não foi o sertão do Piauí. Vá para você ver. Tem gente amarrado, tem perturbado. Irmãos, eu fui evangelizar uma mulher, e quando eu entrei no quarto, aquele mau cheiro, como se fosse apodrecido. Eu fiquei olhando para o sapato. Meu Deus, será que eu pisei em alguma coisa? E fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, e aquele mau cheiro. E eu fiquei
preocupado e não podia tapar as narinas, e aquela mulher com o tapão como se fosse uma máscara, mas uma máscara mesmo que ela fez. Ela disse: olha, missionário, eu quero que o senhor ore por mim. Eu ouço você pregar no rádio, eu quero oração. Eu estou com aquela doença. Eu disse: que doença, senhora? É porque eu não gosto nem de dizer. Eu estou com câncer e o médico disse para mim que já está muito avançado. Meu filho, se você tiver coragem de ver, eu vou lhe mostrar. Aí tirou